Por favor, abram a Bíblia, a palavra de Deus, mais uma vez na primeira carta de Pedro, capítulo 1, dessa vez do versículo 3 ao versículo 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 ao 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Amém. Meus irmãos, Pedro, nessa primeira carta, ele traz para mim e para você temas que são temas bem pesados. Humanamente falando, se dependêssemos da força do nosso braço, seria impossível a mim ou a vocês vivenciarmos tudo isso que Pedro fala nessa carta. E Pedro escreve essa carta num contexto de lutas, num contexto de perseguição. Isso por volta do ano 68 depois de Cristo. Pedro está provavelmente em Roma, e ele escreve essa carta, assim como ele já começa dizendo no versículo 1 do capítulo 1, aos cristãos, aos irmãos eleitos em Cristo, que estão forasteiros da dispersão, tanto Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ou seja, na Ásia Menor, as igrejas ali, ou aqueles cristãos que foram espalhados, e provavelmente aqui Pedro escreve aos primeiros cristãos, aqueles primeiros convertidos, aos primeiros crentes lá de Jerusalém, que agora foram dispersos, que foram espalhados por conta daquela primeira perseguição que sobreveio após a morte de Estevão ali em Jerusalém. Esses irmãos deixaram para trás casa, deixaram para trás parentes, deixaram para trás suas posses, seus trabalhos. Eles estão debaixo de uma perseguição instalada ainda no governo de Nero, e essa perseguição é ferrenha, é muito forte contra os cristãos. Eles estão desterrados, ou em pátrias, ou em cidades que eles não conhecem muitas vezes, e o que acontece em meio a toda essa nuvem, a todo esse furacão, essa tormenta, é muitas vezes a nossa fé perder de vista aqueles absolutos de Deus. Quem é Deus e a obra de Deus na cruz que um dia me alcançou. E Pedro, ele usa como base esse texto que nós lemos para tratar sobre a identidade daquele povo e onde estava a segurança, onde deveria estar a segurança daqueles irmãos. Porque os temas que seguem, por exemplo, a santidade de vida, viver uma vida separada, viver uma vida, uma perspectiva completamente diferente do que vive o mundo, a questão do próprio amor fraternal, das relações interpessoais, tanto dentro do corpo de Cristo, uns com os outros, como também fora, com aqueles que não conhecem a Cristo, a identidade de sermos um sacerdócio real, uma nação santa, uma raça eleita, que termos uma finalidade muito clara, estabelecida pelo Senhor, que é anunciar ou proclamar as virtudes de Deus, mesmo em meio a tantas desventuras, mesmo em meio a tantos falsos deuses que se levantam.
A certeza de que temos que nos submeter às autoridades, porque essas são constituídas pelo próprio Deus e que devemos honrar. E essa honra Pedro trata aqui não num contexto favorável, onde o rei, onde o governante é um homem piedoso, é um homem crente, mas ele está tratando dentro de um contexto de impiedade, e que mesmo assim aqueles irmãos deveriam se submeter, percebendo que Deus governa, ainda que por meio de homens maus. Ele continua esse caminho de sujeição, de submissão, falando também sobre aqueles que prestam serviços. A gente encontra isso ainda no capítulo 2, a partir do versículo 18. Ele trata sobre patrões que são maus, homens que são líderes e que são maus, e que nós estamos debaixo do governo desses homens também no nosso trabalho, e que devemos também nos submeter, nos sujeitar a isso. De igual modo, ele trata agora das relações familiares no capítulo 3. A relação das mulheres com os seus maridos, a relação dos maridos para com suas esposas. Ele trata também aqui sobre essa vida comunitária, e mais uma vez ele puxa a questão do amor fraternal. Ele fala sobre os sofrimentos por amor de Cristo. Ele fala sobre ministério a partir do capítulo 5, tanto para pastores como para presbíteros, que devem servir a Deus no corpo, não por constrangimento, não por sorte da ganância, mas como que servindo de fato ao Senhor, sendo submissos à voz do Senhor, pastoreando o rebanho de Deus. Irmãos, qualquer uma dessas afirmativas, para qualquer pessoa que não conhece a Deus, ou que tenta vivê-las pela força do seu braço, se torna impossível. E no final de tudo, nós caímos na ansiedade, nós caímos no caos existencial, porque percebemos de forma clara que pela força do braço, nenhum de nós tem a força para resistir às próprias batalhas do coração. Todos nós lutamos contra aspectos existentes no nosso coração constantemente. O que dirá então esses aspectos externos, as relações externas, em ambientes que muitas vezes, na maioria das vezes, serão desfavoráveis? Exigirão de nós uma submissão, exigirão de nós uma percepção completamente diferente da percepção que pessoas que não conhecem a Deus têm. Então, Pedro, quando escreve essa carta, ele não trata os irmãos de forma moralista. Ele não trata esses irmãos como, olha, vocês devem fazer isso, isso e isso para que vocês sejam. Mas ele parte do pressuposto de que porque vocês são, porque existe uma pátria celestial, existe uma herança, existe uma nova identidade, existe um Deus que governa e que peleja por vocês, que comprou vocês, que resgatou vocês de uma escravidão, de um império de trevas, que deu a vocês uma nova consciência, uma nova perspectiva, que encheu o coração de vocês com verdades que são muito maiores do que qualquer ideologia, do que qualquer filosofia, do que qualquer caminho humano. A esse Deus vocês pertencem, é na mão desse Deus que vocês estão, é a Ele que vocês servem, e é nele que está a fé, a esperança e o amor de vocês. Então Pedro faz questão de chamar o coração da igreja, de chamar aqueles irmãos perseguidos, aqueles irmãos que estavam com o coração apertado, aqueles irmãos que estavam com a esperança quase que vacilando, quase que perdendo a sua fé, a mais uma vez olharem para Cristo. Irmãos, nesses últimos dias, o que Deus tem trabalhado muito e tratado muito com o meu coração são exatamente esses temas. Antes ali, quando o culto estava começando, eu estava conversando com Esdras, e estava dizendo a Esdras exatamente isso. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, o que Deus resgata no nosso coração é a nossa identidade. É a quem nós pertencemos. Quem de fato nós somos em Cristo. Nas mãos de quem nós estamos. E esses absolutos de Deus, ou essa obra redentora de Cristo, começa a guardar o nosso coração e a trazer ao nosso coração paz. E é por isso que logo aqui no versículo 3, Pedro inicia de forma até doxológica, dizendo assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece aqui que louvado ou bendito é Deus.
ele não aponta aqui para características humanas, para as circunstâncias, ou de repente, olha, o rei é muito bom, o governo tem nos favorecido, as ideologias presentes, elas são mais parecidas com o cristianismo, e por isso nós descansamos. Não, ele começa bendizendo a Deus. Em contextos difíceis, Pedro nos chama e chamou o coração daqueles irmãos a olhar para Deus, a perceberem Deus. Deus é bendito eternamente, Deus é aquele que reina, Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Bendito seja Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele prossegue dizendo que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja só, segundo a sua muita misericórdia, Deus nos fez nascer de novo. Lá em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que por causa do grande amor com que Deus nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, todos nós, e nós sabemos bem disso, estávamos mortos. A realidade da morte era algo que tomava conta do nosso coração, e ela se processava num sistema de escravidão, onde nós servíamos ao mundo, onde nós servíamos ao diabo, e onde nós servíamos às concupiscências, aos desejos malignos do nosso coração. Éramos escravos. Nós precisávamos servir a esses senhores para de alguma forma pensar que a vida valeria a pena, ou que valia a pena. Para encontrar nessas coisas, ou tentar encontrar nessas coisas, algum sentido, algum significado, alguma razão para viver. Só que não percebíamos que esse era um estado de prisão, que por mais que tentássemos encontrar sentido e significado nessas coisas, ou em pessoas, ou em qualquer outra estrutura, jamais encontraríamos. Éramos exatamente, ou vivíamos exatamente aquilo que Jeremias fala no capítulo 2 da sua profecia. 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram, e Deus se define ali, manancial de águas vivas. E passaram a cavar cisternas rachadas que não retêm água. Imagina, essa é a vida da escravidão. Nós vivíamos cavando cisternas rachadas constantemente e tentávamos nos satisfazer na pouca água ou naquela lama que aparecia. Entretanto, por mais que a gente cavasse, por mais que a gente quisesse encontrar sentido, significância nessas coisas, nós perdíamos aquela laminha que aparecia. Aquela água sumia, porque aquilo era uma cisterna rachada, não retinha água, e nós precisávamos cavar de novo. Vivíamos constantemente com a sede no coração, buscando nessas coisas, enquanto Deus se define como um manancial perene de águas vivas. Mas não conseguíamos perceber isso, pelo fato de estarmos mortos. Tentávamos, e muitas coisas surgem nos nossos dias, muitas filosofias ilusórias, muitas vãs sutilezas, como Paulo fala em Colossenses no capítulo 2, surgem nos nossos dias tentando trazer para o nosso coração alguma perspectiva de satisfação. E muitas vezes, irmãos, em contextos adversos, nós somos conduzidos a vivermos, a pensarmos, a nos movermos como qualquer ímpio se move e pensa. Porque é de repente numa eleição, numa mudança, ou de repente num novo emprego, ou num novo amor, ou numa viagem, ou em qualquer outra coisa que nós depositamos a nossa esperança. E pensamos que ali de fato iremos descansar, iremos ter algum tipo de segurança, nos sentiremos protegidos de alguma forma, e esquecemos Deus. E esse é um estado de morte. Só que o que o apóstolo Pedro afirma aqui, é que por meio dessa muita misericórdia, Deus nos deu uma nova vida. Ele nos gerou de novo, nós nascemos de novo para uma viva esperança.
Não é para qualquer tipo de expectativa, não é para qualquer tipo de esperança, não é uma esperança que é depositada em instituições, em homens, em conceitos, em ideologias, mas é para uma viva esperança que tem como sua base o que é por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo denuncia algo muito grave que tentava de alguma forma perverter a fé dos irmãos lá da cidade de Corinto. Algumas pessoas se infiltravam de forma sorrateira na igreja e outras talvez até estivessem dentro da igreja, aparentando ser aquilo que não era, e afirmavam que Cristo não ressuscitou, a não ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, traz um discurso ali grave, radical. Ele chega a afirmar que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E o pior, ele diz assim, olha, nós somos tidos como pessoas que estão dizendo que Deus fez uma coisa que Ele não fez. Então nós estamos debaixo de uma maldição, afirmando que Deus fez o que Ele não fez. Entretanto, ele afirma que Cristo ressuscitou. Ressuscitou. Então a nossa esperança, ela não é vã. A nossa pregação, o nosso ensino, ele não é vão. O fato de cultuarmos a Deus, o fato de fazermos as nossas devocionais, o fato de entregarmos a Deus as nossas petições, as nossas queixas, o fato de buscarmos a Deus não é algo em vão. Porque o que baseia a nossa esperança é nada mais, nada menos que a ressurreição do Senhor Jesus. É a ressurreição de Cristo, que serve como base, que serve como elemento fundamental para alicerçar a nossa fé. E Pedro está afirmando aqui, por meio da ressurreição de Jesus, dentre os mortos, nós temos uma viva esperança. A ressurreição de Jesus é quem nos ressuscitou também da morte para a vida. Lá na carta aos Efésios, ainda no capítulo 1, Paulo chega a dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse poder que opera em nós. Então, irmãos, nós concluímos com isso que o maior milagre que Deus realiza nos nossos dias é salvar uma pessoa da morte para a vida. Porque Deus está dando vida a um inútil. Segundo aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 3, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Há alguém que perdeu o uso, a serventia. Alguém que está completamente deslocado de Deus. Deus vivifica, Deus ressuscita, e para isso, Deus usa em nós, aplica em nós o mesmo poder que Ele usou para trazer, ou para erguer Jesus dentre os mortos. Para você perceber a gravidade da situação que nós nos encontrávamos. A morte espiritual, ela só pode ser vencida por meio dessa vivificação promovida por Deus no nosso coração, que coloca a fé no coração para que nós possamos crer no Senhor. E essa vida gera no nosso coração vida. O produto dessa vida são as bem-aventuranças. O produto dessa nova vida é a fé em Cristo. O produto dessa vida é que antes não críamos e agora nós cremos. O produto dessa nova vida é uma dependência no Senhor Jesus. E quanto mais caminhamos com o Senhor Jesus, quanto mais nos debruçamos na palavra, quanto mais buscamos a Deus, quanto mais servimos a Deus, quanto mais obedecemos à voz de Deus, mais Cristo é apresentado em nós e menos de nós é percebido. É isso que significa o amadurecimento cristão, irmãos. É aquilo que Paulo afirma, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É quanto mais de nós Cristo possui, é quanto mais de nós Cristo governa, é quanto mais de nós Ele assume o controle, revelando para mim e para você que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Nós não somos autônomos, nós não somos senhores da nossa vida.
Nós somos completamente carentes e dependentes do Senhor Jesus. E isso nos é revelado nessa ressurreição, nessa nova vida que nós recebemos. Versículo 4, o apóstolo Pedro então vai dizer que essa salvação ela tem uma finalidade. E irmãos, aqui nós temos alguns pontos na nossa tradução, mas é uma única frase no texto original, que começa no versículo 3 e vai até o versículo 9. Pedro é uma pessoa muito intensa. A gente percebe isso na descrição dos evangelhos. Ele sempre foi muito intenso. E ele é colocado até pelos teólogos do passado, quando escreve as suas cartas, como sendo o apóstolo da esperança. Então Pedro, ele está muito cheio de esperança, cheio de expectativas do Senhor, e ele está querendo que aquela igreja, que aqueles irmãos acordem. Eles percebam que existe algo mais, que existe algo que transcende tudo isso que a gente percebe no cotidiano, que eles foram resgatados para uma nova perspectiva, e isso inclui aqui no versículo 4, uma herança que não se corrompe. É muito joia quando Pedro usa essa imagem. Para que se tenha direito à herança, é necessário que o testador, ele morra. E na morte de Cristo, e em sua posterior ressurreição, nós nos tornamos aquilo que o apóstolo Paulo afirma na carta aos Romanos. Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo Jesus de todas as coisas. Veja só, Jesus em todas as coisas, ele tem a primazia. Ele tem o direito de primogenitura. Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Em Colossenses, Paulo vai afirmar que tudo foi criado por meio dele e para ele. João também afirma a mesma coisa no seu evangelho no capítulo 1. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por ele e para ele. Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Irmãos, todas as coisas inclui tudo aquilo que faz parte da criação de Deus. As coisas visíveis e as coisas que nós não vemos também, mas que são tão reais quanto as que vemos. E Jesus se torna o herdeiro de toda a criação. E o que o apóstolo Paulo afirma em Romanos é que aqueles que são ressuscitados, eles recebem como herança, eles se tornam co-herdeiros com Cristo Jesus, de toda a herança de Jesus. Eles se tornam co-participantes com Jesus, de toda a glória que Deus ele revelou e que ele deu a Jesus. É pouca coisa, não é? É pouca coisa. Para que a gente de alguma forma ainda viva tentando mendigar as heranças que o mundo possa nos dar. Para que de alguma forma a gente ainda viva buscando os valores e buscando de alguma forma o sermos alguma coisa porque temos alguma coisa. Irmãos, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus de todas as coisas. De todas as coisas. Não são os nossos bens que hoje administramos que nos dão algum tipo de dignidade. Não é uma mudança social que traz dignidade a um ser humano. Não é a perspectiva de termos algum título ou de possuirmos alguma coisa que nos dignifica. Mas quem nos dignifica é o próprio Senhor Jesus. E quando Ele aplica em nós a sua obra redentora, Ele nos faz, com Ele, herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas. E aí algumas características que Pedro fala dessa herança. Ele não vai usar aqui palavras positivas, mas ele vai transmitir essa herança, ou vai falar, expressar essa herança para nós com aspectos negativos, para que a gente perceba de forma clara o que ela não é. E aí a gente identifique o que ela é. Pedro vai dizer que essa herança, ela não perece. Veja só, ela é incorruptível. Ela não perece, ela não se corrompe, ela não está sujeita à morte. Mas ele também vai dizer que ela não se deteriora.
ela é sem mácula, ela não perde o seu brilho, ela não se corrompe, ela não se estraga, ela não fica de alguma forma poluída, manchada. Mas Pedro também vai dizer que ela é imarcessível, ou seja, ela não desvanece, ela não pode ser apagada, ela não perde o seu brilho, ela não perde a sua beleza. É diferente de qualquer herança que a gente possa receber. E Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte, quando ele diz assim: olha, os tesouros da terra, a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Você pode perder, ela perde o brilho com o tempo. Você compra aquele carro dos sonhos e diz assim: olha, não vou usar para ninguém arranhar, para não cair em nenhum buraco, estragar pneu, suspensão, e deixa ele lá numa garagem. Com o tempo, de alguma forma, aquilo tudo vai se deteriorando. Vai perdendo o seu brilho com o tempo. Vai perdendo a sua razão. Algumas partes vão precisar de uma manutenção para voltar a funcionar. A bateria com o tempo vai precisar ser trocada. Você olha, irmãos, qualquer coisa, por mais que a gente preze, você olha para aquela mulher dos seus sonhos, casou com ela, coisa linda, e você também tinha aquele corpão naquela época. Com o tempo, os efeitos da gravidade vão sendo sentidos no nosso corpo. A gente começa a perceber que as coisas vão ficando um pouco diferentes. E eu espero que você continue achando a sua esposa linda, e o seu marido o mais gato e sarado de todos também. Mas o fato é que a gente vai perdendo o brilho, a gente vai perdendo o vigor com o tempo. Tudo aquilo que era reputado como lindo e irretocável vai perdendo a beleza. Mas essa herança não, irmãos. Ela não perece, ela não se corrompe, ela não desvanece. Ela é constante, ela tem um brilho, ela tem um caráter que não muda. E no final do versículo 4, o apóstolo Pedro diz: reservada nos céus para vós outros. Veja só onde ela está reservada. Perceba onde ela está reservada. Irmãos, um dos aspectos de herança que tomavam conta do coração dos judeus, dos israelitas, era a questão da herança da terra. Foi uma promessa de Deus feita a Abraão, que eles seriam herdeiros daquela terra. Só que Hebreus nos diz que o próprio Abraão, ele não tinha uma consciência de que o final da sua herança seria meramente uma terra geográfica. Hebreus vai nos dizer que Abraão esperava por uma pátria ou por uma cidade celestial, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E é por isso que ele peregrina na terra da promessa como que em terra alheia. Em nenhum momento os limites geográficos que Deus expôs a Abraão assumiram um lugar no coração de Abraão, onde Abraão dissesse assim: olha, essa daqui é a minha herança. É a essa terra que eu devo me apegar. Esses limites geográficos são a herança de Deus para mim e para o seu povo. Ainda que a terra, ela possuísse os seus limites geográficos, ela apontava para algo. Ela serviu nos propósitos redentivos de Deus como sombra de uma herança que não se corrompe, de uma herança que não possui limites geográficos, nem está localizada simplesmente em alguma parte de algum continente aqui no planeta Terra. Então, os patriarcas, eles assumem essa postura de caminhar na terra da promessa como que em terra alheia. A terra não perdeu o seu significado, o seu sentido de sombra. Ela apontava para algo superior e durável. Entretanto, ela era terra. E, por exemplo, quando o povo sai do Egito, ele sai para a terra prometida, para a herança que Deus havia prometido. E Josué ali, como um tipo de Cristo, ele traz o povo agora, ele ingressa com o povo na terra da promessa. Entretanto, nunca tomou o coração dele de que aquela terra fosse a herança final do povo de Deus. E nós vamos percebendo isso, irmãos, lá em Atos, no capítulo 1,
Quando os discípulos de Cristo, eles olham para Jesus, ali naquele último momento antes da ascensão de Jesus, eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estão com a mente limitada ali à geografia. Eles tinham uma expectativa, de certa forma, que um libertador militar, político, assumisse ali, trouxesse de volta toda a hegemonia que um dia Israel já teve. Que um tipo de Davi ressurgisse ali para tirar de sobre Israel o Império Romano, todo aquele domínio, toda aquela sensação, aquela percepção de escravidão, para que eles pudessem ser livres e fortes de novo. Mas Jesus fala algo para eles ali. Jesus diz assim: olha, não compete conhecer tempos ou épocas que o Pai determinou para si. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aqui na terra de Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque agora não é mais uma limitação geográfica que deve tomar conta do coração de vocês, e nunca foi. Aquela terra serviu a propósitos exclusivos de Deus, mas ela revelava algo maior. Então, toda a terra faz parte do campo que Deus quer alcançar pessoas de tribos, povos, nações diversas. E vocês devem olhar agora não mais dentro de uma perspectiva geográfica, mas dentro de uma perspectiva global, porque tudo isso faz parte desse sentido de reino de Deus. E aqueles homens então são enviados, querendo ou não. Porque eles ficam ali em Jerusalém até que Deus promove aquela perseguição e eles são espalhados. E o evangelho vai se espalhando. E daqui a pouco eles percebem que os gentios também recebem o Espírito Santo de Deus. E a gente percebe Paulo dizendo assim: olha, eu quero ir para a Espanha. A gente não sabe se ele chegou aí, talvez não. Mas havia esse desejo de Paulo, havia esse desejo no coração dos discípulos agora de espalhar o evangelho de Deus por toda a terra. Não era mais algo geográfico, mas era algo global. A cultura do reino, a vida do reino, o evangelho do reino, pessoas que estavam mortas e agora estão vivas em Cristo. E esses cristãos aqui, irmãos, que Pedro está escrevendo, eles fazem parte dessa dispersão. São fruto dessa perseguição que aconteceu, eles estão espalhados. Mas eles não estão jogados, eles não estão desamparados. E talvez dentro de um contexto de muita diversidade, assim como naquele tempo, hoje em dia a gente se perceba só. É como se algumas perguntas começassem a surgir. E aquilo que cremos muitas vezes vai combater essas perguntas, mas de alguma forma elas nos derrubam. A gente muitas vezes se encontra sem vontade de sair da cama. A gente muitas vezes vai se perceber fraco, incapacitado, quebrado. E o que resgata o nosso coração, o que Pedro traz aqui, veja só: essa herança foi reservada para vós outros nos céus, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Irmãos, eu fui dar uma pesquisada na palavra guardados que é falada aqui. E ela faz parte de... no seu significado original, ela pode ser usada em dois contextos. O primeiro deles, e todas as aplicações, ela tem a ver com uma questão militar. E o primeiro deles é proteger alguém do perigo. Essa mesma expressão é usada por Paulo lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Paulo está falando ali sobre nossas ansiedades, as nossas preocupações, que nós depositamos diante de Deus por meio da oração, da súplica, com ações de graças. E ele diz que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É a mesma palavra que Pedro vai usar aqui. E no contexto lá, Paulo
o que Paulo intenciona dizer é que Deus colocará como se fosse um exército armado até os dentes na porta do seu coração, dizendo assim: ansiedade aqui não, mal aqui não. E aqui nós podemos usar dentro dessa perspectiva. Pedro está dizendo que mesmo diante das perseguições, mesmo diante das adversidades, mesmo diante daquilo que aflige o nosso coração, Deus guarda o nosso coração. É como que sentinelas armados à porta do nosso coração, dizendo assim: olha, você pode fazer mal ao corpo, mas aqui não. A fé está guardada, a esperança está guardada, a alma está guardada. É por isso que Paulo afirma: eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso, guardará o meu depósito até o dia final. Olha, podem fazer mal ao corpo, podem prender, podem espancar, mas jamais poderão me separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Jamais poderão arrancar do meu coração aquilo que Deus plantou, porque foi plantado por Deus e não por mim, de forma perfeita, de forma completa, e ninguém jamais poderá arrancar isso. Ninguém jamais poderá remover essa verdade. Eu estou firmado numa rocha que é Cristo, e ninguém jamais poderá remover os meus pés dessa rocha. É isso que Pedro está querendo dizer. Só que toda essa proteção, todo esse perceber-se seguro, guardado, é um fator exclusivo de Deus. É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege, é Deus quem nos cerca. E a outra aplicação que essa palavra pode ser usada é evitar que alguém escape. Veja só. Tanto ela protege da invasão de pessoas estranhas, de alguém que de alguma forma tente chegar para roubar aquilo que Deus colocou, aquele tesouro que está escondido no coração, como também ela não permite que a gente escape. É a dupla função dos sentinelas. Vocês estão guardados e daqui vocês não vão sair. Isso é uma fortaleza, isso é uma proteção de Deus. É bênção de Deus, essa vontade de Deus, essa fortaleza, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ela é quem firma vocês. Então daqui vocês não escaparão, ainda que queiram. E não é como aquele filme Alcatraz, né? Ou como as prisões que nós temos por aí. Fugiram tantos presos na Paraíba. As pessoas querem sair de lá e muitas vezes conseguem. Mas dessa daqui ninguém sai. Porque as sentinelas de Deus estão muito bem atentas. Deus está muito bem atento e Ele sabe que se nós sairmos dessa proteção que Ele nos coloca, nós nos perderemos. E como essa proteção ela é completa, ela é eficaz, jamais ninguém penetrará, nem jamais conseguiremos sair. E glória a Deus por isso, irmãos. E glória a Deus por isso. E é por isso que Paulo inicia esse texto dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro sabe que isso aqui é bênção. Pedro sabe que todo esse cuidado de Deus é para o nosso bem. Deus sabe que pensamentos têm a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos. Esse manter-se guardado por Deus, ele se revela na salvação ou no último tempo. Naquele dia, no dia do Senhor, todos verão a herança, todos. Os incrédulos contemplarão a herança, mas só os crentes irão possuí-la. Só os crentes que estão guardados pelo poder de Deus, por meio da fé, irão possuí-la, ainda que todos queiram. E é por isso, irmãos, que no versículo 6, o apóstolo Pedro diz assim: nestas coisas exultem,
Nessas coisas, coloquem a sua alegria, a sua exultação. Porque Pedro sabe que qualquer outra coisa que a gente coloque a alegria, a nossa exultação, a nossa esperança, todas elas irão falhar. É por isso que ele para agora e diz assim: nisso exultais. Nessas coisas tenham uma alegria suprema, indizível. Coloquem nelas a expectativa, a esperança de vocês, embora que no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele não despreza a realidade. Ainda que hoje você esteja passando por dificuldades tremendas, as lágrimas são a realidade no travesseiro, o coração apertado, as lutas são pesadas. Ninguém está desprezando esse fato, nem Deus despreza esse fato. O trono da graça está aberto, segundo diz Hebreus capítulo 4, para que tenhamos acesso a Deus, encontremos em Deus socorro em ocasião oportuna. Deus não despreza as nossas lágrimas, Ele não despreza o nosso sofrimento. Entretanto, irmãos, o que deve sustentar o nosso coração, e é por isso que Paulo fala tantas vezes em Filipenses: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, coloque a sua expectativa no Senhor. Olha, eu sei estar contente em toda e qualquer situação, tanto de humilhação quanto de exaltação, porque há um Deus que me fortalece, porque existe uma viva esperança, há uma expectativa bendita, eu sei em quem tenho crido, eu pertenço a Cristo. E é isso que enche, que anima e que alegra o nosso coração, irmãos, em meio às piores crises. É por isso que Pedro diz: nisto exultais. Embora a realidade seja difícil, você não exulta por causa das realidades em si, das adversidades em si, mas você exulta porque sabe que o produto delas é tornar a mim e a você mais parecidos com Cristo. É fortalecer a nossa fé, e ele passa a falar sobre isso agora: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 3 aspectos que Pedro fala aqui. Primeiro, há um teste da nossa fé. Há um teste. Deus, Ele testa a nossa fé. E eu lembro aqui de Gênesis capítulo 22, de 1 a 19. Abraão é testado por Deus ali. Deus chama Abraão para que leve Isaque e sacrifique Isaque no Monte Moriá. E Abraão obedece a Deus. Ele vai até as últimas consequências e ele é impedido pelo anjo do Senhor naquele momento. A fé de Abraão foi testada. Assim, irmãos, como também a nossa fé, ela é testada. Outra característica, persistência. Enquanto, por exemplo, Tiago afirma que a nossa fé, ou a provação da nossa fé, ou o teste da nossa fé produz perseverança, Pedro, ele faz a sua comparação como o processo de purificação do ouro. Mas são aspectos similares. A provação da nossa fé, ela produz essa perseverança. Ela torna a nossa fé mais pura nesse sentido. Não que ela não seja diante de Deus, mas para nós somos aperfeiçoados em meio aos desertos que passamos. Nós amadurecemos, nós crescemos. Nós passamos a crer um pouco mais, a esperar um pouco mais, a depender um pouco mais, porque a nossa experiência com Deus, nessas provações, nesses testes, revela esse sentimento de persistência, de continuidade, de perseverança em Deus. Não é para o nosso fim, nem é para o nosso mal. E um terceiro aspecto é que ela redundará em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. É como que naquele dia final, e para mim a imagem que vem à minha mente é de Hebreus no capítulo 12. Quando o autor aos Hebreus no capítulo 11, ele fala sobre fé e cita aqueles homens e mulheres que morreram, viveram e morreram por sua fé. Ele abre o capítulo 12 dizendo assim: portanto também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas,
Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É como se o autor aos Hebreus estivesse vendo ali uma plateia, em estádio de maratona, aqueles estádios da Grécia. Aquela plateia ali composta por Abraão, Isaac, Jacó, composta ali pelos profetas, todos ali olhando de alguma forma para você e para mim que estamos nessa carreira, dizendo assim: vale a pena correr, vale a pena perseverar. E quem está lá na linha de chegada nos aguardando é o próprio Senhor Jesus. Então, o final dessa maratona, quando nós corremos desembaraçados de pesos, de pecados, olhando para Jesus, o final dessa maratona revela a glória de Deus, porque é Cristo quem está lá na linha de chegada nos aguardando, irmãos. O apóstolo Paulo tinha essa consciência quando ele escreve a segunda carta a Timóteo. Ele diz: olha, eu já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Paulo já havia passado por um primeiro julgamento, ele sabia que no seu segundo julgamento seria emitida a sentença e que ele seria decapitado. Ele sabia, ele tinha conhecimento disso, o quadro triste já estava pintado. Entretanto, Paulo não está ali murmurando, reclamando, com o coração pesado. Ele diz: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquela linha final. Ele mesmo colocará a coroa na minha cabeça quando eu cruzar aquela reta final. Mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Irmãos, é isso que anima. Não é uma prisão mais confortável. Não é uma vida mais confortável. Não é simplesmente possuir mais coisas. Não é simplesmente poder ter algum tipo de benefício. Mas é a plena convicção, irmãos, que nessa corrida da fé, nessa caminhada cristã, nós seremos testados, nós seremos provados, nós passaremos por perseguições, por adversidades, por lutas na criação dos nossos filhos, por lutas no nosso casamento, por lutas no trabalho, por lutas ideológicas. Nós passaremos por tudo isso, mas no final dessa corrida há uma viva esperança. O Senhor Jesus estará lá com uma coroa para colocar sobre a mim e sobre a sua cabeça. É isso que anima o coração daquele que é crente, irmãos. Não é qualquer perspectiva existencial, passageira, que perece. Mas são as coisas que nós não enxergamos e são tão reais quanto tudo isso que a gente está vendo aqui. É por isso que é fé, irmãos. Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que nós não vemos. Nós não somos como qualquer pessoa morta em delitos e pecados que vive por aquilo que vê. Nós vivemos por aquilo que não vemos, porque cremos. E Pedro fala agora sobre isso. Ele diz assim: olha, a quem não havendo visto há mais. E ele traça um paralelismo lindo aqui. Ele fala assim: apesar de não terem visto, vocês o amam. Não vejam agora, vocês não vejam, mesmo que vocês não vejam agora, vocês creem nele. Veja só o versículo 8 e o versículo 9. A quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente nunca tenha tocado, nós cremos. Nós cremos e é isso que alimenta o nosso coração. Nós amamos e é isso que alimenta o nosso coração. Nós obedecemos, nós nos submetemos e é isso que alimenta o nosso coração, irmãos. Porque nós não somos como as pessoas que se perecem. Para essas o evangelho é loucura. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus.
Aquilo que estava oculto de tantas outras gerações, Deus nos revelou no seu Filho, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam, mas Deus nos revelou por meio do Espírito, é Cristo Jesus. Ele nos revelou o seu Filho. Nós não vemos, mas amamos. Mesmo que agora nós não vejamos, mas cremos. Nós cremos. Ele prossegue dizendo: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Veja só, o fim da nossa fé e a salvação da nossa alma são a mesma coisa. O fim da nossa fé, aquilo que nós receberemos quando cruzarmos a linha de chegada, é a salvação final das nossas almas. Não que não sejamos salvos plenamente, mas ao mesmo tempo estamos desenvolvendo essa salvação. É como se diariamente estivéssemos sendo salvos. A salvação é algo que é jurídico, foi decretado por Deus na cruz. Nós somos. Mas para nós aqui, nós estamos processando essa salvação. E naquele dia final, naquele momento final, nós receberemos de forma plena, não diante de Deus, diante dos nossos olhos, a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. O prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E todo esse processo, em todo esse processo, existe algo que deve tomar conta do nosso coração. E aí no versículo 8 ainda o apóstolo Pedro diz: exultais com alegria indizível e cheia de glória. Esse é o centro do paralelismo. É o centro. É o que aponta a nossa salvação e é o que aponta a nossa fé em Cristo Jesus. É o que gera no nosso coração. É o produto da salvação e é o produto do amor e da fé em Cristo Jesus. Alegria indizível e cheia de glória. E eu queria finalizar com isso, irmãos. Meu irmão, minha irmã, Léo, eu mesmo. Nós somos chamados, irmãos, a nos alegrarmos no Senhor. Nos alegrarmos em tudo o que Cristo é e em tudo o que Ele fez por nós. Estamos diante aí das eleições. Todos os dias eu recebo uma dezena de vídeos. Eu não abro nenhum deles. Se você inventa de mandar vídeo para mim, a não ser que você diga assim: Léo, isso aqui é uma pregação, isso aqui é um testemunho, isso aqui é algo que eu queria que você visse, é muito importante. Mas se você manda vídeo para mim encaminhando para um monte de gente, eu nem abro, eu nem baixo. Primeiro porque a memória do meu celular é do tamanho de nada. Eu tenho que assistir e deletar depois, às vezes eu esqueço, aí está lá, apagando os aplicativos do celular porque a memória está cheia. Então, essa é uma das razões. Mas a segunda é porque você começa assistindo essas coisas, você começa se ligando demais nessas coisas, e isso começa a gerar uma ansiedade demoníaca no seu coração. Todos nós devemos pesquisar em quem nós vamos votar. Se é ficha limpa, se tem processos contra essa pessoa correndo na justiça, se as ideologias, se a visão dessas pessoas, eu não vou dizer que é 100%, irmãos, porque nenhum deles é crente. Então, todas as ideologias parece que tomam conta do coração, em um momento ou em outro vão distorcer daquilo que é a palavra de Deus. Mas existem alguns que absurdamente são contrários à palavra de Deus. Então nós precisamos ter um discernimento biblicamente orientado sobre essas coisas. Precisamos votar. Mas em nenhum momento, irmãos, nós somos levados a pensar, ou devemos ser,
que a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor devem de alguma forma estar firmados sobre A, B ou C. Por mais bonitinho que o discurso possa ser. Porque são homens. Porque frustram. Porque se vendem. Porque caem. E aí, daqui a pouco, você que estava de um lado, passa para o outro, daqui a pouco você está no outro lado, e você entra em pânico e diz assim, agora não tem mais jeito, nem o Chapolin Colorado poderá me defender. Mas quando a gente coloca a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor no Senhor, reconhecendo quem somos em Cristo, reconhecendo a nossa cidadania celestial, que temos sim obrigações como brasileiros, mas que possuímos uma cidadania, uma herança, que é muito superior a qualquer carteira de identidade que você possa ter aqui na terra. O nosso coração é guardado, e nós experimentamos de forma mais profunda essa alegria indizível, porque ainda que os nossos pés estejam plantados em solo brasileiro, o nosso coração é tomado pelo Senhor. Na criação dos nossos filhos, é a mesma coisa, irmãos. Na condução do casamento, no trabalho, é a mesma coisa. Nós não temos o controle sobre essas coisas. Em tudo isso nós estamos sendo experimentados por Deus. Nós somos experimentados, somos provados por Deus. E a palavra de Deus nos dá o discernimento, a visão bíblica para que a gente saiba viver em meio a essas coisas. É por isso que Pedro vai falar sobre santidade, sobre sujeição às autoridades, sobre sujeição aos patrões, sobre sujeição ao marido, à esposa, isso e aquilo outro, aos filhos e tudo mais. Porque a base de tudo isso é a nossa nova identidade, é a ressurreição em Cristo, é a herança que Cristo nos deu, é a vida em Cristo, é a paz de Cristo, é a alegria de Cristo. E aí a gente enfrenta todas as demais coisas, irmãos, sem perder o brilho, sem perder a alegria. E entenda, a alegria aqui não é simplesmente estar sorrindo para todas as coisas que acontecem. Não é essa alegria gospel, né, que as pessoas cantam por aí, de dar pulinho, de bater palmas. Não é isso não. É poder desfrutar de Deus, da vida com Deus, da paz de Deus, do sono da tranquilidade, de saber que o amanhã pertence a Deus, que Ele já tem preparado para nós, e poder vivermos cada dia experimentando Deus e revelando Deus nesse mundo. Então não perca Cristo de vista. Ultimamente, se você pegar as minhas pregações, você vai perceber que todas elas puxam para esse princípio da salvação. Porque, irmãos, é quando lembramos quem éramos e quem somos agora. É quando lembramos da obra completa de Cristo que o nosso coração volta a brilhar. Que nós reconhecemos quem nós somos e quem Cristo é e o que Ele fez na nossa vida. O que está reservado para nós. É isto que alegra o nosso coração. Isso nos liberta. E Deus chama você, nessa noite aqui, a mais uma vez experimentar essa liberdade que Cristo já conquistou para você. Mesmo em meio às adversidades, às lutas, às provações, talvez elas permaneçam aí por um longo tempo ainda. Mas o seu coração muda para enfrentá-las, para olhar para elas de forma diferente. Porque você reconhece Deus na sua vida, conduzindo a sua vida, vencendo o seu coração todos os dias e gerando no seu coração uma alegria indizível. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Quero chamar você à oração. Quero chamar você a olhar para esse Jesus, a olhar para Cristo. E se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está exausto, está na hora de lançar o seu fardo pesado aos pés de Jesus.
Está na hora de depositar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Está na hora de olhar para a cruz, de confiar em Deus, de renovar a expectativa no Senhor, a fé, a esperança, o amor. Está na hora de voltar ao básico, aos princípios da fé. As coisas que muitas vezes nós consideramos como simples, está na hora de voltar a elas e perceber nelas a profundidade do amor de Cristo por nós. E sermos mais uma vez tomados por esse amor, conduzidos ao amor. Senhor, Tu conheces a nossa vida, o meu coração e o coração de cada irmão meu que está aqui nessa noite. Senhor, eu te peço, Pai, revela-nos a cruz, revela-nos a obra do Teu Filho, Pai. Esse milagre tremendo que o Senhor realizou um dia no nosso coração, de nos dar uma viva esperança, de nos despertar de uma morte onde éramos inimigos Teus, para uma vida onde agora somos Teus amigos. Desfrutamos do cuidado de sermos guardados pelo Senhor, mesmo em meio às lutas, às perseguições. Ó Deus, no nome de Jesus, se há alguém aqui cansado, desanimado, Deus, Tu és poderoso para restaurar. Senhor, nos leva a todos aqui a olharmos para o Senhor de tal forma, Pai, que mesmo em meio às adversidades, às lutas, o nosso coração está constante, satisfeito, alegre no Senhor, porque o Senhor nos tem feito bem. Ó Deus, no nome de Jesus, nos abençoa assim, no nome de Jesus, amém.